Olá, pessoal. Olá, gente. Entrei aqui uns minutinhos antes. Eu sou super pontual, né? Que para mim entrar antes já não sou pontual. Mas eu tô até me testando, né? Entrar um pouquinho antes para o povo já se achegando para mais uma conversa, né? De benzedeiras, que é sempre uma delícia. Sempre tem uma benzedeira especial convidada e hoje a gente tem uma também muito especial, muito querida, faz um trabalho incrível. Então, primeiro eu vou perguntar para vocês aqui se vocês estão me vendo bem, se a transmissão tá legal, se o som está legal, né? E vou pedir também para vocês colocarem a cidade de vocês, que vocês sabem que eu adoro saber da onde vocês são, mas na verdade eu gosto de saber que o programa está andando aí pelo mundo, né? E essa é a vantagem da internet. Então, só coloca se tá tudo bem aqui, se a transmissão tá legal, que a gente vai conversar ter mais um dia de prosa, de boa prosa, né? Vou pedir também para vocês colocarem bastante coração aqui para a internet, para o Instagram reconhecer que vale super a pena distribuir para o maior número de pessoas, tá? Uma outra coisa que eu também vou pedir para vocês é que se vocês tiverem perguntas para a nossa convidada super especial, que vocês coloquem, se for pergunta mesmo, vocês coloquem aqui nesse ponto de interrogação aqui embaixo, porque depois fica mais fácil de eu fazer a leitura para ela poder responder para vocês, tá? Porque senão acabo às vezes perdendo nessa entrada de muita gente, eu acabo perdendo uma pergunta super bacana que vai ajudar muita gente, tá bom? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, que estão entrando, todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Menberg, benzedeira, bisneta de benzedeira, né? Então eu trago esse benzimento da minha ancestralidade. Eu sou idealizadora e organizadora do benzimento Terra do Bugio e sou palestrante aí de ancestralidade, né? Que eu adoro, é um assunto que eu acho super importante, e benzimento. Sou terapeuta vibracional sensitiva também, fazendo esse trabalho do resgate da ancestralidade, do louvor à ancestralidade e também o seu encontro com a sua semente divina, né? Aí que a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito de vida e a nossa energia para fazer essa caminhada. Quando a gente encontra isso, fica tudo mais fácil, né? E hoje a gente está nesse assunto que é benzimento, que é esse resgate. Então, é através desses cantos, gestos, rezas, orações e muito amor, as benzedeiras e benzedeiros mantiveram aí na memória de muita gente aquele sorriso carinhoso, aquelas mãos poderosas, mãos fortes, calejadas, né, de tanto ajudar. Quem é aqui que não se lembra da benzedeira da infância, né? Quem não foi curado ou soube de alguém que foi curado de alguma doença que médico nenhum curou? Quem não se recorda da benzedeira Ana, Maria, Teresa, Pâmela, Cris? Quem não se lembra do benzedeiro Manuel José Xavier? Por isso, através dos benzimentos feitos para centenas e centenas de pessoas, através da cura, através das ervas, dos sinais, através da natureza, do amor e da fé, caminhamos dia após dia trazendo de volta a cultura das antigas benzedeiras, amadas pela maioria, perseguidas pelos poucos sábios e um tanto quanto ignorantes. Estamos aqui então seguindo a nossa missão de vida. Salve essas benzedeiras, salve os benzedeiros. E é por isso que eu venho toda terça-feira às 18 horas com essa conversa de benzedeiras, trazendo uma convidada, um convidado muito especial. E hoje a nossa convidada é neta
bisneta e tataraneta de benzedeiras. Imagina que ela não traz aí dentro desse sangue, desse DNA de sabedoria, né? É benzedeira, professora de benzimento e ancestralidade, fundadora da Escola de Benzimento Florescer Bento, que é uma escola e projeto que tem como objetivo resgatar a arte ancestral do benzimento e a ancestralidade em si. E é por isso que eu vou convidar, eu acho que ela está aqui, papai Souza, né? Que é essa grande pessoa, essa linda pessoa idealizadora e que mantém aí à frente o Florescer Bento, que eu adoro e acho que é um trabalho incrível. Pamela, Olá, e aí? tudo bom? Tudo bem, e você? Com frio, mas bem. Nossa, menina, você conhece aqui a minha casa, né? Você sabe que eu moro Sim, na roça, eu sou a benzedeira de roça, né? Aqui tá um sim. frio que o fogo na lareira ele pega assim todo dia. Eu imagino, aqui em Santo André, ainda que Santo André não é uma cidade tão fria, né? E eu moro num prédio no quarto andar só, então nem tô tão alto assim. E, meu Deus, aqui já tá bem frio. Eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, na crise, então, aquele monte de pedra, aquelas pedras gigantes. Eu falei, aquelas rochas enormes, aquilo no meio do mato, aquilo, ela deve estar toda Tô, encapuçada, porque deve estar muito gelo. tô sim, e é por isso que eu acho que o povo que está assistindo aí a gente toda terça-feira, né, acha que eu tenho sempre a mesma roupa, porque eu tô sempre com esse capote preto. O que que eu vou fazer? Não tem outro jeito, né? Hoje eu consegui ficar só com a camiseta do Florescer e com uma blusa de lã, mas assim, janela tá tudo fechado, coberta na janela, aquecedor ligado pro gato, tá tudo, Tá tem tudo tudo pra aí, né? sobreviver. Tá Tá. bom, Pamela. Eu queria te agradecer assim muito, porque eu sou uma admiradora do seu trabalho aí. Eu às vezes consigo acompanhar bem menos do que eu gostaria, mas eu sei o quanto você está idealizando e seguindo aí com essa bandeira enorme, né, estendida desse resgate. E quem está de fora não consegue imaginar o trabalho, mas também todo o lado delicioso, mas um grande trabalho que a gente tem aí de manter os nossos ideais e a nossa ética e os nossos princípios, né, nessa caminhada. E por isso que eu trouxe essa Pamela maravilhosa para contar um pouco a história dela e essa ancestralidade que vem aí de quarta geração, né? Quarta geração. Que eu consegui pegar até a quarta, né? Provavelmente a minha tataravó deve ter aprendido com a minha trisavó, minha tataravó era índia. Provavelmente ela aprendeu com a minha atriz, a avó, que aprendeu com a minha quadra, avó, mas até onde eu consegui chegar assim, informação confirmada, foi na minha tata. Então, e aí eu gostaria de você contasse aqui um pouquinho até para incentivar as pessoas, a audiência que está aí, eu vou deixar no IGTV também, pessoal, para que as pessoas possam buscar esse conhecimento e como buscar esse conhecimento, porque as pessoas vão descobrir coisas incríveis aí, né, nas suas próprias histórias. Uhum. Conta pra gente. Sim, eu queria primeiramente agradecer o convite. Eu quase não faço live. Eu sempre tenho essa coisa de deixar o trabalho na minha frente, florescer à frente, a Pamela só depois, então é muito raro eu aparecer. Você é sempre muito bem-vinda, também uma benzedeira do Florescer Bento, muito querida, muito amada. Imensamente gratidão pelo convite, pelo espaço. Eu sempre acompanho, foi o que você falou, não dá para acompanhar de perto. Aí às vezes eu tenho que trabalhar 16, 17 horas seguidas e ainda assim não dou conta. E aí não dá para acompanhar o tanto que eu gostaria de acompanhar, mas eu sempre estou vendo os ambulatórios, as vivências. Eu falo, ah, meu Deus, que coisa mais bonitinha. Eu lembro de você e do seu marido lá na Casa Elca, que foi quando a gente fez a vivência sobre benzimento. Faz bastante tempo,
foi a primeira vivência que eu fiz na Casa Elca sobre benzimento. E eu fico muito orgulhosa, assim, de ver o quanto que você segue com isso de uma forma muito responsável e de uma forma muito séria, de uma forma muito comprometida. Porque eu Você fico com vai. muito receio. Às vezes eu vejo a forma como o benzimento acaba sendo banalizado, né? Como se fosse uma coisa simples e não é. Então, eu sempre acompanho assim, o trabalho. Eu queria agradecer o seu comprometimento e como você está fazendo isso de uma forma muito séria e muito respeitável. Então, muito obrigada. Quando eu E fizer assim é porque eu vou falar alguma coisinha só para complementar, porque tá como tem bom. um delay, gente, eu fico com medo de cortar o meu convidado. Então eu falo, não falo, mas aí eu faço isso que eu prefiro, porque aí você termina o raciocínio Ok. todo, para eu não ficar assim preocupada em cortar, tá? Eu queria Uhum. até contar um pouquinho, que eu acho que vale super a pena, né, fazer essa introdução que você fez, que você colocou. E eu recomendo mesmo quem está aí buscando conhecimento, buscar o florescer, também pela seriedade. Mas tem uma coisa, gente, que eu gostaria de colocar para vocês, assim, de coração. Eu trago esse benzimento da minha bisavó, mas eu sempre fui benzedeira de roça, né? Eu sempre benzi em fazenda, desde pequena eu ia para fazenda e aí tinha lá os benzimentos, ia para um canto fazer os benzimentos, do jeito que minha avó ensinou, né? Mas eu, quando soube do trabalho do Florescer, que foi o primeiro que eu fui buscar, assim, me deu aquele despertar, eu falei, olha, eu conheci um lado, mas eu não, existem outras várias formas, né, de seguir esse caminho, e eram caminhos de cidade, e eu tinha o conhecimento do caminho da roça, né, como dizem. E por mais que eu soubesse benzer do jeito que eu aprendi, eu precisava conhecer as outras formas de benzer, as outras formas de ver essa arte. E é por isso que eu falo para as pessoas que, por mais que a gente tenha algum, ou não ter nenhum conhecimento, ou se tem algum conhecimento, a melhor coisa da vida é se abrir para muito conhecimento, né? Então eu fui na Pâmela, no Florescer, depois lá na frente eu fiz um curso com o Javé, depois eu fui lá na Maria de Minas, e aí eu fui caminhando e acabou sendo assim um norte para mim buscar vários conhecimentos e juntar tudo e saber que tudo isso é incrível e maravilhoso. E por isso que se vocês querem, busquem o Florescer, busquem o Javé, busquem esse povo que trabalha de forma muito séria. Sim. O Florescer, ele é uma escola que tem como objetivo resgatar a arte ancestral do benzimento e a própria ancestralidade em si. Foi fundada em 2016, a gente já está há 5 anos aí num trabalho extremamente focado e com um objetivo muito bem definido. O nosso objetivo a curto prazo é colocar benzedor em terra, principalmente nesse meio urbano. A nossa principal atuação é, de fato, as cidades do Grande ABC e a Grande São Paulo mesmo. A gente já até deu aula em outros lugares, em outros estados, mas o nosso maior foco é realmente essa Grande São Paulo, é esse benzimento no meio da Praça da Liberdade, esse benzimento no meio da Paulista, resgatar essa prática. Então, a curto prazo, colocar benzedor em terra e a longo prazo, garantir que a tradição familiar seja retomada. Eu digo que o meu trabalho eu faço e faço com muito empenho para que um dia o meu trabalho não seja mais necessário. O meu sonho mesmo é que um dia essa tradição ela se mantenha socialmente na sociedade, com a avó passando para o neto, a mãe passando para o filho, sem precisar que exista esse tipo de trabalho. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo o que a gente nasceu para fazer. O mentor do Florescer Bento se chama Vô Antônio. Eu falo que eu trabalho para ele, nós dois juntos trabalhamos para Deus. É ele que manda, desmanda, faz, não faz, deixa fazer, não deixa fazer. Eu só executo as ordens dele. Todos os conteúdos programáticos de todas as vivências nossas são determinação dele.
para onde o Florescer vai, onde o Florescer não vai, o que que a gente vai fazer, dia de atendimento, tudo isso é ele que manda e desmanda. É, tanto é que teve até agora, né, na pandemia, assim que saiu a pandemia, o Antônio ele disse que é, quando tudo isso passar, porque vai passar, e a quantidade de número no sentido de mortos infectados fechar, porque também vai fechar, mortos infectados pelo coronavírus em vivências do Florescer Bens tem que ser igual a zero. Isso em março de 2020. A gente pegou, suspendeu todas as vivências presenciais, todas, todas. E estamos aí trabalhando para manter o projeto em pé e tá conseguindo, graças a Deus. E aí até então tava reagendar tudo para julho, né? E aí eu falei assim, vô, a gente pode voltar em dezembro? Ele falou assim, não, filha, eu volto em janeiro. Eu falei, vô. Ele falou em janeiro. Pela questão do ritmo da vacinação e tudo mais, né? Não tem como a gente voltar com uma vivência que tem como objetivo abençoar, né, essa insanidade toda que a gente está vivendo. Já aguentou mais de 1 ano e meio, né? Aguenta mais um pouquinho. Então, é ele quem manda, desmanda, faz, não faz, e eu só trabalho para ele. Eu sou neta, bisneta e tataraneta de benzedeiras, até onde sei. A minha avó, ela sabe benzer, mas ela parou de benzer porque ela mudou o padrão de crença dela. Então ela não benze mais, mas sabe. Ambas as minhas tataravós sabem benzer, já morreram, tanto a minha bisavó Maria quanto a minha bisavó Rosário, e as minhas tataravós também. Principalmente a mãe da minha bisavó Rosário, a minha tata Rita, mas são todos vencedores da região de Minas Gerais. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, não benzem. E a minha avó paterna também não. É mais o lado da minha avó materna. Mas tudo isso eu não sabia até eu, de fato, adentrar no mundo do benzimento. E foi o que a Cris falou, quando você começa a resgatar essas práticas ancestrais, você começa a resgatar a sua própria história e começa a saber de coisas que você já tem, mas nem sabia que tinha. Começa a descobrir histórias que você sequer jamais saberia ou sabia se não tivesse entrado por esse caminho. E hoje eu dedico a minha vida, assim, 100% ao benzimento. Eu acordo pensando em benzimento, vou dormir pensando em benzimento, eu respiro benzimento. Principalmente porque o benzimento ele salvou e salva a minha vida todos os dias. E porque existe um lugar onde todos os meus ancestrais estão vivos ainda. É um lugar muito precioso, é um lugar muito fofo, é um lugar muito rico que eu adoro revisitar sempre. E o benzimento é uma das chaves para isso. Então é por isso que eu sempre dedico muito, com muito afinco, o trabalho que eu faço com o benzimento e o comprometimento que eu tenho com o florescer. Tem um ponto que eu me lembro muito da sua história e o pessoal que fizer o curso, o módulo 1 da Pamela, ela conta sobre esse resgate que ela teve, Minha mãe né? tá aqui, oi mãe. Tá aí. Oi, mãe da Essa aqui. Pamela. Oi mãe. Andréia.psique. Oi mãe. Bem-vinda! Oi mãe. Então, meu filho já passou aqui também, viu? O Caio. Oi, filho! Bom, mas isso é a força, né? Que é isso, gente. A gente é o ancestral dos filhos e a gente tem os pais como ancestrais. Então, eles também dão uma força aí pra gente, né? Então, eu estava falando que quando a gente faz o primeiro módulo do Florescer, a Pamela fala muito, e eu lembro muito, eu lembro de todas as histórias que me contam, eu tenho uma dificuldade de guardar os nomes das pessoas, mas a história eu sei toda. E aí, eu lembro que você conta desse resgate mesmo, que o benzimento te ajudou muito, né? A respirar e a ter esse oxigênio da vida novamente, né? E eu digo para as pessoas que isso é fato, né? Então, além da gente ter essa possibilidade de curar através do benzimento, né? Como você foi curada e outros vários que a gente vê que a gente consegue fazer e na verdade nós não fazemos, nós somos apenas um canal para que isso, um corpo, né, que recebe uma energia, libera e cura,
a gente se torna pessoas muito fortes porque a gente realmente traz essa ancestralidade para dentro de nós, né? A gente traz aquilo que nós somos, porque nós somos os nossos antepassados, eles estão no nosso DNA, né? No nosso sangue, e no nosso espírito, na nossa alma. E é esse resgate que eu gostaria que você falasse, não da sua história, mas o quanto você vê que realmente as pessoas, através de um princípio tão antigo, que são das curandeiras, das chamadas bruxas, né, numa certa época, como tudo isso recupera vidas, né, através de uma ferramenta, de uma erva, de uma palavra de poder. Uhum. Eu vou contar rapidamente como foi meu primeiro contato com o benzimento. E aí eu adentro em toda a parte da questão histórica, de como que a gente chegou, como que o benzimento caiu, como que o benzimento chegou no pé que tá hoje. Eu resgatei essa arte com um sacerdote, numa vivência que teria, fazia parte de uma casa espiritual. E um dia ele falou que ia ter, e eu falei, vamos lá, né? Fui com esse sacerdote, e aí deixei esse conhecimento bem quietinho, bem quietinho. E eu era uma pessoa extremamente introspectiva, no sentido de não gostar de contato, não querer contato com outras pessoas. E aí uma vez eu sentei e falei, cara, eu tô sem amigo, né? Tô sem gente. Aí eu entrei num grupo no Facebook que chama Eu Aceito Eu Ofereço São Paulo e falei que eu oferecia ensinar o que mais tinha de fresco na minha cabeça e aceitava novas amizades. E achei que seria 2 pessoas no máximo. E acabou que se formou uma turma de 17 pessoas. Até então eu era do ramo do direito, abandonei a faculdade de direito no 4º ano. Meu objetivo era a magistratura. Eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça por 7 anos. Sou conciliadora e mediadora formada pela Escola Paulista de Magistratura. Acompanhei muita audiência, trabalhei durante muito tempo com juízes. E aí aconteceu que eu falei, bom, então vamos embora. Só que eu fui do jeito que eu ia, assim. Não me preparei nem nada, só fui. E aí então o Antônio se apresentou para mim e ele falou: se você não fizer isso direito, você não vai fazer. Meu nome é Antônio. E eu achei que eu tava ficando doida. E aí aconteceu que no dia marcado, era uma quarta-feira, as 17 pessoas que tinham marcado desmarcaram. Eu falei, então ele tá falando sério. Então esse Antônio tá falando sério. E fui me preparar. E aí me preparei, dei o meu melhor e reagendei para outra quarta-feira, que era o dia 17 de agosto de 2016. E aí aconteceu que no dia eu recebi uma ligação da minha avó. E a minha avó disse que o meu bisavô, dono desse tercinho aqui, tava em coma, porque ele tava com um aneurisma e os médicos iam dar um medicamento que poderia ou dar bom ou dar ruim, que era um anticoagulante. A cirurgia não era uma opção, porque ele já estava com 96 anos de idade. E os médicos estavam chamando a família para se despedir. E eu me lembro que no dia era o dia de um deus africano, era o dia de Obaluaê, que é o deus da saúde, né, e da doença. E aí eu fiz uma prece para ele, pedindo para ele segurar meu avô, só para eu poder fazer o que eu tinha marcado e poder me despedir. A hora que eu entrei no metrô, eu falei, meu, ele já tá aqui há 96 anos, né? Falei, ó, muda o plano. Se eu for a única coisa que tô segurando ele aqui, pode deixar ele ir. E fui. Montei o altar, ajoelhei com a caneca amarela do vô e falei, vô, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, amém. Nunca tinha dado uma aula na minha vida. Só tinha feito audiência, estava me preparando para começar para o TCC de direito, para poder ser juíza. E aí, no meio da aula, eu comecei a ouvir o Antônio. O Antônio é uma consciência espiritual. Ouvi o Antônio dizendo que meu avô ia morrer. Ele falou: olha, seu avô vai ir, ó, seu avô tá indo. Então, de tempo em tempo, ele me avisava. E aí aconteceu que chegou um momento ele falou assim: ó, seu avô foi. E eu não botei fé. Eu falei: que a gente não acredita, né? Eu falei: tô com isso na cabeça. Não, tô encucada. Não é nada demais.
E aí meu antigo companheiro me ligou e eu peguei o celular e eu falei, meu avô morreu, né? E ele falou, morreu. Lá eu tava no meio de 17 amigas que me deram todo e total apoio para fazer o que eu sentisse, se eu quisesse ir pro velório dele ou se eu quisesse ficar. E ali não teve o Antônio, ali não teve ninguém me pressionando para nada. Ali foi a Pamela com a Pamela. E sempre fui muito amparada, muito acolhida, assim, do que eu quisesse fazer. E ali eu escolhi continuar, eu escolhi acabar o que eu tinha começado, até em honra à memória dele. Acabei o que eu tinha começado, fizemos um rezo para a alma dele e no dia seguinte eu fui para o velório. E como eu trabalho com ancestralidade, eu tenho o hábito de sair catando as coisas dos meus defuntos, assim. Meus defuntos morrem na minha família, eu saio catando tudo. Eu saio catando o terço, o chapéu, o último fumo. Eu saio catando. A minha avó, ela era costureira e ela tinha um potinho, minha bisavó, um potinho de botão. Catei o raio do potinho do botão. Eu peguei a Bíblia, pego todas as coisas dos defuntos. Porque a reação da minha família ao luto é jogar tudo fora. E eu tenho um altar da minha ancestralidade que fica muito mais fácil um contato onde você vê uma coisa que foi feita e tocada pelos seus ancestrais. E aí saí catando tudo e mexendo numa gaveta dele, achei esse tercinho aqui, que é um tercinho cor-de-rosa, cor de neném. E fui correndo pra minha avó, falei, vó, olha o que eu achei na gaveta do vô. Ela falou assim, Pamela, onde que você achou esse terço? Esse terço era o terço que a sua bisavó usava para benzer. E eu não sabia que a minha bisavó era benzedeira. Eu não sabia dessas histórias na minha família. Como no dia anterior eu tinha feito uma vivência sobre benzimento, no outro dia eu acho um terço da minha bisavó, que era o terço que ela benzia, eu falei, opa, é meu. Aí eu ganhei. Então todas as vivências que eu faço no Florescer, eu sempre ando com os terços dos meus bisavós, esse do meu bisavô e essa da minha bisavó. E aí foi quando eu lembrei da frase que a minha bisa me ensinou, que ela falava para mim, a sua espiritualidade te nutre, mas é a sua ancestralidade que te sustenta. E aí veio o Antônio e mudou um pouco a frase e acabou virando a frase de trabalho do Florescer, que a minha espiritualidade me nutre, mas a minha ancestralidade que me sustenta, né? Saber o que pedir para quem pedir. E aí, então, eu ainda estava focada em voltar pro direito, ainda estava focada em continuar a magistratura, até que uma amiga minha pegou e falou assim, meu, você foi muito bem, continua, por que você não continua? Por que você não faz mais uma turma? E aí, desde então, já estamos em 121 turmas, mais de 1.600 benzedores em terra, e não parei desde aquele final de semana, só parei agora por causa da pandemia. Tava até agora, antes de entrar na live, mandando mensagem para os alunos inscritos que estavam para julho, para agora, para o início do ano que vem, para poder ser mais seguro. E a partir de então eu comecei a cavucar minha ancestralidade. Comecei a conversar com a minha mãe, que tá aqui, sobre benzideira. Ela sempre falou que ela teve memória, ela sempre foi benzida, tanto pela mãe dela, quanto pela avó dela, que é a minha bisa, a bisa Mariquinha, quanto pelo. Minha avó levava ela sempre foi uma criança bem fraquinha, bem doentinha, o que ela relata. Então, isso sempre esteve muito presente, muito frequente. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e comecei a entrar nos cantos assim da ancestralidade, porque você entra procurando uma coisa, mas acha muitas outras, né? E aí foi quando eu descobri que a minha bisavó era parteira também. E aí que ela fazia um monte de garrafada, que ela fazia um monte de banho de assento. E aí foi quando eu falei, bom, então tá bom. Porque às vezes a gente simplesmente traz memórias ancestrais, porque os nossos ancestrais eles estão vivos nas memórias, né? O que define um ser humano é uma memória. E a gente tem essas memórias, e a gente tem alguns impulsos para poder seguir algumas coisas e acaba se sentindo deslocado. Mas quando você acha de onde que isso vem, você fala, ah, tá, então tem uma base, então tem um porquê, eu não sou tão estranho assim. Não é uma ovelha lançada, né? E aí foi quando então eu comecei a efetivamente me dedicar muito ao benzimento, me aprofundei muito no benzimento e me aprofundo sempre.
Quanto mais eu estudo sobre benzimento, mais eu vejo que eu não sei. Quanto mais eu estudo sobre benzimento, mais eu vejo o que tem para aprender. Eu estudo benzimento todos os dias e eu sei que eu vou morrer e não vou saber de tudo. Para mim, o benzimento ele é como se fosse um livro de 10.000 páginas e a gente só tem acesso a duas. Então, eu comecei a estudar benzimento, tanto através de livros, quanto através de documentários, quanto através de outros professores. E aí eu queria indicar algumas fontes seguras para poder, quem quer adentrar esse mundo do benzimento, fontes seguras, porque o que a gente acha de absurdo por aí, e pode acabar perdendo, assim, tanto perder a vontade por uma coisa mal feita, mal escrita, ou acabar se embasando numa fonte que não é tão segura. Então, fontes seguras, livros, bibliografia sobre benzimento, documentários, principalmente documentários acadêmicos, que você acha bastante no YouTube. Tem um documentário que eu amo e sempre indico, que é O Ramo, chama O Ramo. E aí, a partir de então, ele vai puxando. Esses documentários são muito bem escritos, muito bem fundamentados. E também trabalhos acadêmicos. TCC, tese de mestrado, tese de doutorado. Muito comum isso no norte e no nordeste, porque lá a medicina popular ainda conversa com a medicina tradicional. Agora que está começando a vir aqui pro sudeste. Mas essas são as 3 fontes assim mais confiáveis para quem está nesse meio pandêmico e precisa começar isso durante. E aí eu trouxe algumas indicações de livros. Arte do Benzimento do Javert, que a Cris... Você fez uma live com ele recentemente, Fiz, adoro ele. A gente fala sempre, sempre, sempre. Adoro. Indico pra caramba esse livro também. Sim. Tem o livro do Javert, que eu indico. Tem esse livro do Max, que agora, depois de muito trabalho, a gente conseguiu que ele fosse reeditado. Esse é o livro dos benzimentos brasileiros de Max Rousseau. Foi nesse aqui que o Max, nessa última edição, que o Max homenageou o Florescer. Esse aqui é o Max. Eu até gostaria de colocar uma observação aqui, Pamela, aqui para o pessoal, que essa reedição do Max teve um peso e eu prefiro chamar de companheirismo, tá? Houve um companheirismo aí muito grande do Max com a Pamela para fazer essa reedição e foi muito interessante. Uhum. Resumidamente, o que aconteceu com esse livro aqui foi que ele foi publicado em 1995, a época que o benzimento estava tendo uma baixa. O benzimento, esse livro não foi vendido, as editoras pegaram e jogaram em caixas na garagem do Na Max. garagem? Na garagem. Jogaram em caixas e jogaram lá. E aí, quando eu comecei a estudar esse livro, eu ganhei, vi que era muito bom, comecei a indicar, até que uma casa me ligou, falou que tinha e que o Max estava vivo, perguntou se queria fazer a tarde de autógrafos. A gente fez a tarde de autógrafo 20 anos depois com livros que tinha sido jogado. E depois de muito trabalho, a gente conseguiu que o livro fosse reeditado de novo. E tem esse aqui, que é o meu atual livro de estudo, Isso que eu se não sei chama qual é, não. A Medicina Teológica e as Benzeduras. É um livro de 1958, do Oswaldo Cabral. Oswaldo Cabral foi um folclorista e ele é muito citado na bibliografia do Max. E tem um monte de TCC sobre o tema. Agora, falando sobre a parte histórica do benzimento, desses conhecimentos ancestrais, quanto mais se estuda, não se encontra efetivamente uma data X ou Y, nem sequer um criador do benzimento ou uma prática específica. Existe alguns autores que colocam que o benzimento surge em dia tal, numa data tal, criado por tal, mas é só você ver que não. Por exemplo, Água Benta, Padre Igreja Católica, continente europeu. Há quanto tempo a Igreja Católica não existe? Aí você vai conversar ou vai ter contato com indígenas. Indígena benze? Indígena benze desde sempre. Você tem na América do Norte, na América do Sul.
Aí você vai, de repente, para um centro de umbanda e conversa com um preto velho. Preto velho que veio não, né? Foi arrancado pela escravidão do É. continente europeu. Fala Vem veio, cá. parece que vieram, né, de bom grado. Ninguém veio de bom grado. Foi um absurdo É que quanto quando esse. eu até dei risada, porque quando você falou veio, eu imaginei eles vindo agora para ver se ilumina um pouquinho a nossa cabeça. Por isso que eu até dei aquele sorriso, porque é isso que eles fazem hoje, né? Atualmente, né? É. Mas ninguém veio de bom grado. Ninguém falou, não, tudo bem, vamos. Não, o Antônio, inclusive, ele veio de Angola, do continente africano de Angola, e ele foi escravizado, e ele sempre conta a história dele. É, muito pesado, né? Muito triste, muito lamentável que tudo isso tenha acontecido. Ah, e aí eu comecei a procurar benzimento em outras culturas. Tem uma expressão que a gente usa aqui no Brasil que se chama benza-Deus, que é para quebrar quebrando. E tem uma palavra correlacionada nos muçulmanos que se chama Masha Allah. Masha Allah é o nosso benza-Deus. Então, tem um benzimento judeu, que é um benzimento que é feito nas portas, muito Uhum. semelhante a um benzimento que Deus mandou fazer na porta de Moisés, lá para a morte não entrar, né? É um benzimento que só os homens podem fazer. Então, conforme você vai estudando e vai procurando, você vê que o benzimento existe há muito tempo em comunidades e em sociedades que nunca nem sequer se conversaram. Enquanto os vikings se utilizavam dessa estrutura para evocar os seus deuses, para as excursões que eles faziam, estavam lá do outro lado os ingleses passando a água benta para poder, quando fossem entrar em confronto. Então você tem duas sociedades que nunca nem sequer tinham se conversado, mas que fazem a mesma técnica. O benzedor mais famoso e mais antigo que a gente conhece se chama Jesus. Quando você vai estudar a estrutura do benzimento e vai ver o que ele fazia, a forma como ele colocava as palavras, a forma como ele impregnava os verbos, a forma como ele efetivamente praticava os seus atos, você vê que era um benzimento. Então, quem efetivamente criou não se sabe. O Antônio ele conta que então o benzimento ele é uma prática ancestral porque é há muito tempo, de um tempo onde não se existiam religiões, porque as religiões elas foram criadas a partir, né, de estruturas humanas, onde o homem ele simplesmente era um com a natureza e a natureza era um com o homem, onde acontecia aqueles, por exemplo, ciclos de plantação, respeitando as estações e tudo mais. A partir de então, o que acontece é que você tem um conhecimento popular que é de conhecimento do povo, um conhecimento que era de detenção de todos e para todos, vem uma instituição, no presente caso, a Igreja Católica, lembrando que eu não sou contra a Igreja Católica, é só falando da instituição, do movimento histórico que aconteceu. Vem, então, a instituição se apropria desse conhecimento e coloca requisitos para. Mas não foi só com isso, foi, por exemplo, com a Páscoa, com o Natal, com santos e santas, enfim, um movimento que aconteceu. Se apropria desse conhecimento e coloca, a partir de então, requisitos, onde quem pode fazer isso são somente quem tem clérigo ou um sacerdócio. Quem não tem clérigo ou um sacerdócio não está fazendo isso. A partir de então, se existe uma insistência do povo em ainda continuar fazendo, acontece o que? A Inquisição. A partir desse ponto, passado esse Tribunal Santo, passado essa época da Inquisição, começa-se com um movimento, aí descobriu-se o Brasil, começa-se então um movimento de precisar popular o que você conquistou e inicia-se, acaba a Inquisição e começa-se o exílio. O exílio eram exilados para onde? Aqui para o Brasil. Então, quando você vai estudar a entrada do benzimento aqui no Brasil,
você tem documentados 3 entradas, que colocam como a primeira entrada do benzimento de Portugal, que vem com os jesuítas. O segundo, que tem um cunho mais católico. O segundo, o benzimento, que veio com o povo afro. E o terceiro, que veio com os povos indígenas. Isso é o que está documentado. Eu, particularmente, troco toda essa ordem. Primeiro os indígenas, porque eles já estavam aqui. A segunda, de fato, numa linha cronológica, o benzimento que vem carregado de uma estrutura mais católica com os jesuítas de Portugal. A terceira com o afro. E a quarta, o encontro que teve do afro com o índio. E ainda tinha uma quinta, que eram os povos exilados, né? A partir de então, a gente começa a ter uma mescla de culturas e de conhecimentos, porque, por exemplo, o uso ritualístico da vela. A gente não tinha aqui o uso ritualístico da vela. A vela ela vem de uma magia europeia. Quando você tem aqui o encontro de todas essas culturas, de todos esses conhecimentos, de todas essas crenças, acaba se criando o que a gente conhece sobre benzimento hoje. É por isso que o benzimento, tendo esse berço sem essa crença específica, e depois essa mistura de tudo isso, o benzimento ele não depende de nenhuma crença ou de nenhuma religiosidade. E por isso que ele é tão acolhedor, porque ele enxerga o ser humano como uma alma. Ele vai olhar, sim, para a religião da pessoa depois. Mas no momento que você está na frente de uma benzedeira, tanto faz a tua religião, tanto faz se você tem ou não uma religião. Completando um pouquinho essa história, que eu acho que as pessoas estão amando esse conhecimento todo, o que também eu gostaria de deixar aqui para vocês é que dentro dessa fala sábia, dessa história toda, que vocês se abrissem um pouco para sentir o que a vida apresenta para vocês. Por quê? Porque é assim que as coisas começam a se clarear e vocês começam a sentir um chamado, literalmente, de alguma coisa que está ali que a princípio você nem imaginava. E quando você toca isso, você vê que tem uma familiaridade muito grande com você. E eu coloco isso por quê? Porque eu aprendi com a bisavó católica, né? Católica mesmo. Eu pequenininha aprendendo, quer dizer, eu só fui entender toda essa história depois, né? O meu bisavô, seguindo o espiritismo, que diziam que então ele era espírita, ele se vestia de branco, mas é interessante que ele se vestia de branco todos os dias. Uma outra coisa é que eu escutava tanto chamar essa minha bisavó católica de Olindinha de Ançã, que eu não tinha a menor ideia que Ançã era essa, que eu fui entender depois. Aí depois eu vou parar em Mato Grosso para conhecer realmente um índio e ficamos extremamente chegados ali. E ele era um senhor solitário que vivia realmente no meio do mato. E ele que foi me trazer todo esse despertar das ervas quando eu era muito jovem. Eu devia ter uns 12 anos nessa época. E o que eu quero dizer para vocês, gente, é que por sinal eu coloquei o meu casalzinho em homenagem, né, ao seu vô, tá? Então aqui tem o vô do Florescer e aqui eu tenho a mãe Catarina, tá? Então eu botei um do ladinho do outro aqui. A minha mãe Catarina, né? E aqui também tem o terço que eu coloquei para vocês, que é o terço que a minha bisavó usava, que quando ela faleceu, foi a hora que eu recebi o terço nas minhas mãos e ela faleceu com mais de 100 anos, né? Então ela usou muito esse terço. Eu só sei que eu me lembro dessa história e nunca ninguém soube que eu estava aprendendo e sendo preparada pela bisavó. Tanto é que até hoje tem gente que desconfia. O que eu quero dizer, gente, é que a vida é incrível se vocês deixarem a coisa correr, não apressa o rio nem nada, deixa correr e vai sentindo tudo isso, que é o despertar que você passou, o despertar que outros passam, e a gente então percebe que é esse o nosso caminho,
quando você sente no teu coração uma batida diferente, daquele e aquele êxtase que você não entende direito o que é. Essas são as histórias de cada um, né? Então era só Uhum. uma observação assim para dar um toque para as pessoas se livrarem das amarras e seguir livremente os seus caminhos, né, de ajuda e tudo mais. Sim. E o benzimento, ele traz um verso, ele traz um bálsamo para isso, né? Porque tanto faz a religião que você tem, tanto faz a crença que você tem. O benzimento, ele vem e ele acolhe você exatamente do jeito que você é, com o que você tem, independente da sua história, e tá tudo bem. Então, o benzimento, quando ele chega aqui no Brasil, ele chega com esse cunho, com essa mistura, né? E aqui quem é que benzia antigamente? Benzia-se antigamente, principalmente as mulheres católicas. Por que as mulheres? Porque as mulheres, elas cuidavam de si, da casa, dos filhos e da comunidade, e os homens tinham um papel de ser o mantenedor. Não que isso fosse uma escolha delas, porque não era, né? Era uma imposição social. E essas mulheres aprendiam com os padres. A partir de então, com o surgimento da religião de matriz afro aqui no Brasil, os próprios espíritos começam a ensinar para os seus médiums. E aí começa um movimento de intolerância religiosa, que onde surge o termo macumbeiro, né? Essas pessoas que vêm da religião de matriz afro, então, começam a praticar as mesmas coisas que essas senhoras estavam praticando, então, para não ser taxado de macumbeiro, então não pararam de benzer, muitas mulheres pararam de benzer aí. Por realmente uma questão de intolerância religiosa. E aí acontece em 1940 um crime que é um crime de curandeirismo que está previsto no Código Penal até hoje, onde antigamente a sua atuação era muito mais pesada. Hoje você tem uma nova leitura de doutrina, né? A doutrina do direito e das leis, elas vão se atualizando anualmente. E aí hoje esse crime de curandeirismo ele não tem atuação se ele está vinculado a uma prática religiosa. Mas esse crime de curandeirismo, no inciso 2, depois procurem para vocês verem, é o artigo 284 do Código Penal. Fala muito sobre isso e no inciso 2 fala que se você usar gestos, palavras ou qualquer outro meio, você está praticando um crime de curandeirismo e ele tinha uma pena, que era uma detenção de 6 meses a 2 anos. A partir de então, acontece aqui no Brasil uma mini inquisição, onde se eu, de repente, fosse vizinha da Cris e eu visse a Cris benzendo uma criança e eu denunciasse, a polícia baixava lá na porta dela e prendia ela por conta disso. E poderia ser que ela nem sequer voltasse, né? Então, esse tipo de coisa acontece também aqui no Brasil. Esse foi um dos movimentos das baixas, né? O outro movimento que acontece de baixa aqui no Brasil, é a nossa mudança de forma social, onde antigamente o arquétipo que você tem de uma benzedeira é uma senhorinha curvadinha, com um paninho na cabeça, onde? No meio do mato. Quando você não tem um Estado que supre o direito à saúde, você precisa buscar outros meios para ter os seus cuidados, né? O acesso à saúde é um privilégio e as benzedeiras começaram, então, a suprir esse papel que o Estado não estava suprindo, que era de prestar os cuidados. Ou porque não supria, ou porque, de fato, era muito longe. Na roça é muito comum, o hospital mais próximo ser 120 quilômetros da sua casa. E também essa questão de privilégio, né? A gente está vendo muito bem isso na pandemia. A partir de então, apesar disso estar garantido na Constituição, na prática a gente vê que não é tão assim, né? Tem um babalorixá que eu sigo, ele é Rodney William, ele é o babalorixá da Djamila Ribeiro. E numa palestra dele, ele fala que o pai de santo era o médico de pobre, né? E era o que a benzedeira também fazia. De cuidar dessas pessoas. Por exemplo, a minha bisavó, chegava mulheres lá com corrimento, ela pegava e preparava
um banho de malva, um banho de assento de malva para ela se sentar e falava quantos dias precisava ir lá, porque essa mulher não tinha acesso a um cuidado médico que fosse necessário. A partir de então, você encontra o benzimento. O que é o benzimento? É o ato de você servir ao outro. Se eu vou ser benzida com a Cris, eu vou sentar na frente da Cris, num tempo que nunca mais vai voltar nem para mim, nem para a Cris, e a Cris vai me ouvir. E vai me acolher sem ganhar nada em troca, financeiramente sem ganhar nada em troca. Então, num estilo de sociedade que a gente está inserido atualmente, nesse estilo mais urbano, onde tempo é dinheiro, onde você tem que produzir para comprar ou produzir para gastar, que é um modelo de vida capitalista, como que você vai colocar o benzimento, que é o ato de servir ao outro, sem ganhar nada em troca, com uma sociedade que é o extremo oposto, que é você, seu tempo vale dinheiro, você precisa ganhar para acumular, ganhar para gastar, ganhar. Não tem como. Isso não se encontra. Com um outro plano, a gente começa com um movimento de individualização do ser humano, principalmente quando acontece o surgimento da ferramenta, né, que é o caso da internet. A internet é maravilhosa, está propiciando esse encontro aqui, cada um na segurança da sua casa, mas o mau uso dela não foi bacana. Você começa a ter um movimento de individualização do ser humano, que é quando cada um tem o seu celular, depois cada um tem o seu Orkut, depois cada um tem o seu Facebook, depois cada um tem o seu Instagram, depois cada um tem a sua realidade social, que não é uma realidade. E aí o que acontece? A gente começa a ver os impactos dessa individualização do ser humano, principalmente em meados de 2000, 2010, que é quando começa a surgir esses booms de ansiedade, depressão, enfim, a gente se preocupando com o número de likes ou com julgamentos, principalmente na internet, que é uma terra de ninguém, né? A gente na internet fala de uma forma como a gente jamais falaria com alguém, pessoalmente. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ver os resquícios, você fala, vixe, deu ruim esse movimento de individualização, não tá bacana, vai ser buscado o primeiro referencial de acolhimento sem julgamento que existe, que é o benzimento. Aí, a partir de então, de 2015, o benzimento começa a ressurgir e ele se mostra extremamente necessário nessa pandemia. Eu sempre falo com o Bruno, que é um benzedor de Belo Horizonte, com a Ká, que eu vi que você fez uma live com ela, a Camila Gomes, uma fofa, com a Rose Ponce, com você, para ver. Porque aqui no Florescer, os números de pedidos de benzimento começaram a aumentar demais, assim, aumentou em 500%. E aí eu sempre falo, será que é aqui? Será que é com todo mundo? E foi com todo mundo. Aumentou aí também, não aumentou, Cris? Então, os benzimentos aumentaram absurdamente, que chegou uma hora, a gente não tinha mais pernas para fazer, sinceramente. Chegou uma hora que não dava mais para fazer tanto benzimento, porque é um número assim, gente, absurdo. Não preciso nem dizer aqui o número, mas pense em algo grande, é isso. E nós deixamos de abrir também a Terra do Bugio. Para quem não conhece, procura ali Terra do Bugio, que é o benzimento Terra do Bugio, que é onde eu vivo, que a Pamela conhece, em São Roque. Nós chegamos a atender antes da pandemia, a gente atendia 300 pessoas por dia, 400. E de uma hora para outra a gente fechou. Então essa corrente de benzedeiras e benzedeiros, cada um foi embora para sua casa literalmente. E a gente então começou a divulgar. Então realmente o benzimento à distância era também para acolher aquele montaréu de gente que começou a buscar a Terra do Bugio, né? E como chegou um certo momento, a gente começou também a ter apoio de algumas pessoas de rádio que estavam acompanhando, por isso deu aquele boom também, e porque estava dando certo, então um indicando o outro, não deu certo no médico, vai lá na benzedeira, não deu certo no médico,
Os benzedeiros vão resolver. Só que nós agora, nós estamos no segundo domingo, que é o primeiro domingo do mês que a gente abre realmente a porteira, né? Foi uma escolha que eu tive que fazer assim que eu pensei muito, porque eu não sabia direito o que fazer, para falar a verdade. Mas eu recebi essa informação, esse chamado, falei, vai, porque vai dar certo também, gente, porque a gente tem a vantagem de benzer as pessoas embaixo das árvores. Então, as coisas Sim, são é um muito... campo bem grande, é ao ar livre. Isso. Então, é também importante deixar claro aqui que é um benzimento onde você está benzendo realmente embaixo de árvores, cada um numa árvore, cate sua árvore e vai. Então, e deixei livre também para essa corrente, né, Pamela, que ficassem completamente à vontade, cada um com seu chamado, fique em casa se precisa ficar, se quer ficar, e assim foi. Mas a gente está aí com volume ainda, continua com volume muito grande de benzimentos à distância, né? Fora o benzimento presencial, que agora acontece para quem quiser fazer uma visita, estão todos super convidados, que é dia 4, que é domingo. A gente abre a porteira, literalmente a porteira às 9, e nós fechamos a porteira às 11. Por quê? Porque todos que estiverem dentro do espaço vão ser benzidos. Mas a gente tirou um monte de coisa que a gente tinha aqui. Então eu não ponho mais rede, porque não é para a pessoa ficar aqui dentro, né? É para lá entrar e ser benzido e ir embora, porque as pessoas ficavam o dia aqui, trazia canga. E daqui a pouco você viu o parque de Londres aqui, enfim, de Nova York, dentro da terra do bugio, né? Porque era isso. Mas agora não pode, por enquanto não pode. Então entra, resolve seu assunto e vai embora, né? Eu acho que esse movimento que a gente faz, Pamela, das benzedeiras e dos benzedeiros, e eu ainda sigo a palavra benzedeira, tá, gente? Porque eu sigo a regra de que essa força vem primeiro pelas mulheres, sim, lá atrás, e aí os homens, com todo respeito, mas a gente é muito corajosa, por mais que a gente não tente fazer da melhor forma, aí eu cheguei a benzer urgências, e eu digo isso, aonde não dava para negar. Porque se eu não fizesse aquilo naquela hora, com uma roça tem muito isso, né? Se eu não fizesse com aquele bebezinho ou com aquela pessoa super senhorinha, era aquele dia e ponto. Então, foi escolha minha também me afastar das pessoas, de certa forma, para poder ainda ter essa ação de urgência aqui no meio do mato e fazer o que tinha que ser feito. Isso foi uma decisão minha e eu tô viva, graças a Deus, e eles também, enfim. Eu tenho medo que a live é cortada aqui, eu não sei, parece que tem um tempo, né? Eu sempre vou seguindo aí 1 hora, 50 minutos, tá, Pamela? Porque vira e mexe ele corta mesmo. Eu gostaria, para a gente ir terminando, né? Claro, se você pudesse, se você acredita e pode, porque no fundo, gente, no fundo, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A não ser os sacanas que usam o benzimento de forma errada, cada um tem uma forma de benzer. Cada um vai seguindo um jeitinho, cada um vai botando um elemento, porque sente aquele chamado e tá certo. Né? Se a intenção for correta e tudo mais, não sei se Pamela concorda comigo, mas eu penso que cada um vai seguindo aí, ou é o fogo, ou é o terço, ou é o cristão, enfim, cada um tem aí a sua história. Eu não sei se você pode fazer um benzimento aqui para todas as pessoas que estão aqui, porque eu me lembro até hoje, gente, há alguns bons anos atrás, eu dei as primeiras entrevistas, eu dei uma entrevista super empolgada e falei da Pamela, falei, papai. E eu falei, então tá, então agora pediram o benzimento, eu tava benzendo o mundo já. Você lembra disso?
Eu Eu achei, lembro, eu fiquei mas eu desesperada, tava liguei tão pra Cris e falei, empolgada. Cris, a gente só pode benzer quem for, quem perde, E eu Cris, toma tava assim, cuidado. cara, com a maior boa intenção, sabe? Você não quer, mas tudo bem, vai te ajudar, querido. Bom, enfim, isso eu me lembro até hoje. Então, eu não sei se você pode benzer as pessoas que estão aqui nos acompanhando, só que elas vão ser benzidas também, de certa forma, depois no IGTV, mas é quem estiver assistindo. Você topa? Sim. O vô Antônio, ele não permite que eu Tá, faça um benzimento coletivo, ele tá não bom, permite. Eu não posso benzer mais de uma pessoa em ok, um benzimento só, por tá. estrutura familiar. Mas vou convidar vocês para fazer uma reza, Uma que reza a reta. gente pode rezar. E Aham. quem precisar de benzimento fica completamente à vontade. Pode procurar tanto a Cris, pode procurar tanto eu. Na página do Florescer tem todos os contatos. Hoje tem ambulatório, hoje a gente está benzendo 365 almas, agora nesse momento aqui no ambulatório, sustentado pelo Alex. Vocês podem pedir benzimento pelo direct, vocês podem pedir benzimento pelo WhatsApp. Às vezes a gente demora para responder porque a demanda, que nem a Cris falou, tá demais. Eu tô recebendo, em média, 120 mensagens por dia. E eu sou só uma. É, Antes não dava, então, gente. É eu, humano. como você tá fazendo? Eu tô me perdendo. Tem uma hora que eu já não sei. Eu não sei. Eu vou almoçar às 3 da tarde, já era para ter comido antes. Eu não... Tá meio confuso para mim esse negócio. Eu tô separando em blocos, assim. O que que eu faço? Por exemplo, agora o WhatsApp do Florescer tá com 127 pessoas para responder. 127 pessoas para responder. O que que eu faço? Eu desligo a internet, respondo uma a uma, Uhum. e aí eu ligo a internet. E aí vai em bloco. E aí vai em bloco. É, Aí eu só fico esperando. Aí daqui a pouco chega mais uma leva de mensagens. Aí eu desligo, eu vou respondendo em blocos. É a forma mais efetiva que eu achei de acolher todo mundo. sim. De uma forma que eu consiga responder a todos, né? Mas eu não consigo fazer isso em um dia, não. Às vezes eu levo 2, 3 dias para responder. Mas eu sempre respondo. Pode demorar, mas respondo. Então, se de repente alguém precisar, pode ficar à vontade, tanto para pedir na página, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp. A gente está aí de fato para acolher. É, e para que a gente possa passar com isso de uma forma um pouquinho mais leve. E E os peço que vocês encontros? continuem. Tem os encontros, né, Pamela? Ainda você faz uns pelo Zoom ainda, pela aquela outra plataforma, mas é só para quem fez os cursos, Ai, né? gente, não. É. A gente tem a prosa de rezador, que são os cursos online que o Antônio criou para suprir enquanto não tenham os presenciais, que os presenciais de fato só vão voltar depois da pandemia, que é a prosa de rezador, que é dividido em reciclagens, que são só para alunos do Florescer, e diálogos, que é para todo mundo. Que aí tem diálogos sobre benzimento, sobre ancestralidade, sobre acolhimento, sobre morte. São 4 diálogos independentes entre si, 2 horas de aula, ao vivo, com interação total, podendo tirar dúvida, grupo para manter, as Tá bom. reciclagens que são só para alunos. E a gente também está com a venda de livros, E os tercinhos? tanto Tem os tercinhos lindos. sim, tem os livros tanto do Javer quanto do Max, os dois autografados. A gente tem também, vai postar. Eu ainda não anunciei, mas vou anunciar. O Antônio vai me travar em julho, então em julho a gente vai entrar em recesso, julho todo. E aí eu já estou preparando para agosto as agendas, as inscrições, os acolhimentos. Quem vai cuidar do Florescer é o outro facilitador, que é o Alex. Então, qualquer emergência, o Alex ele vai estar à disposição. Mais pedidos de livros de benzimento, tanto o livro do Max quanto do Javer autografados, até essa semana, depois só em agosto. E as vivências também online vão retornar em agosto. E a gente pede que vocês, por favor, se cuidem, porque a gente quer estender uma canga lá na Terra do Bugio. Quem não foi, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Estender a canga lá,
fazer um piquenique, ir no Ibirapuera, bater um tambor, se abraçar. Mas para isso a gente precisa ficar vivo, né? O vô Antônio ele sempre fala que isso vai passar, mas ainda não passou. O Florescer ele foi acolhido pela Prefeitura de Santo André, onde a gente teve 2 vídeos financiados. Eu já liberei um, Benzimento na Pandemia, e vou liberar o outro, Benzimento, Memórias e Legislação, antes de eu entrar de recesso. Então tem bastante conteúdo, tem o canal do Florescer, que tem um monte de conteúdo. Tem também o canal da Cris, que tem um monte de conteúdo, viu? IGTV tem um monte de live legal. Então, vai passar, Bom, mas ainda não passou. tem uma novidade que vai aparecer, ainda que a Pamela já sabe, mas que eu não falo para ninguém, então é para ficar curioso mesmo, que a gente já chegou a falar, né? Então deu uma parada, não sei. Verdade. Lembra? Não sei se. Bom, então deu uma parada por causa da pandemia, mas vai ser muito legal. E Vai, eu vai. até me inspirei muito de te falar para fazer aquele primeiro encontro que nós tivemos. Fica à vontade da gente fazer aqui também na Terra do Bugio, que é o primeiro encontro que eu participei depois. Ah, Você sim. lembra? Por Lembro. quê? Porque é legal, porque vai ter o espaço também e acho que vai ser tudo muito incrível se de repente te despertar esse Bacana. chamado, né? Enfim, Sim, é sim. fácil de chegar. Então é isso. Eu vou fazer um fechamento depois da tua reza, tá? Aí a gente Tá bom, encerra. Aí eu vou te tá bom. agradecer e Então, tal. eu preciso. Gostaria que a gente pudesse ter feito esse encontro presencialmente, mas por enquanto não é seguro. Isso vai passar, mas ainda não passou. Então, até que passe, a gente precisa tomar os nossos cuidados. Lembrando que depois que toma a vacina, a gente ainda não dá para sair do poço, vou sair lambendo um corrimão. Não dá para lamber o corrimão depois de tomar a vacina. Tem que ter tomar os Máscara. cuidados. Tudo, máscara, álcool gel, distanciamento, porque não tá bonito, tá? Então, preciso que vocês se cuidem, que eu tô me cuidando daqui para permanecer viva e aí a gente consegue se encontrar. Então, vou ensinar uma reza para vocês bem curtinha, que é uma reza que o Antônio sempre me faz fazer, que é: todos os meus ancestrais estão comigo, todos os meus ancestrais estão comigo, todos os meus ancestrais estão comigo. Essa frase 3 vezes. Você pode usar ela para o que você quiser. Porque uma coisa é você chorar, outra coisa é você chorar com todos os seus ancestrais. Uma coisa é você ir para uma entrevista de emprego, outra coisa é você ir para uma entrevista com todos os seus ancestrais. O vô, ele sempre fala para mim: ande como se todos os seus ancestrais estivessem andando atrás de você, porque é isso que está acontecendo. Então, gostaria que vocês fazer o convite para que vocês comecem a trabalhar mais com a ancestralidade de vocês, buscar a história, saber a história. E a minha espiritualidade me nutre, mas a minha ancestralidade me sustenta. E cada um dentro da sua fé, a gente vai rezar um Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai amado, de todo mal. O poder, a glória e toda a misericórdia por toda a eternidade. Todos os meus ancestrais estão comigo, todos os meus ancestrais estão comigo, todos os meus ancestrais estão comigo. Agradeço, Cris, o convite. Peço a Deus que abençoe com a sua infinita misericórdia e bondade o seu trabalho. Abençoe a todos, dando muita saúde e acalentando o coração e dando um pouquinho mais de paciência. Isso vai passar, mas ainda não passou. Mas vai passar. Eu sempre finalizo com a reza nossa aqui da Terra do Bugio, né? Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, para que vocês recebam, né, essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na força do fogo da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas.
Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as bênçãos, que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal olhar. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente, que a chuva traga fertilidade. Eu benzo na cura emocional do corpo e da alma. E até que nos encontremos de novo nessa sagrada terra, vamos amar, acolher e cuidar. Salve a ancestralidade, salve Pai João de Camargo, salve Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara e São Jorge. Que Deus nos guarde. Amém. Que assim seja e assim será. Que linda! A gente recebeu aqui, canalizou, né? E a gente vem usando. Eu gostaria muito de te agradecer, Pamela. Para mim foi realmente um privilégio ter você aqui com a gente. Eu amo o seu trabalho, amo ter aprendido e continuo aprendendo. E foi assim muito delicioso, né? Eu agradeço também todos que estiveram aqui com a gente. Vai estar gravadinho no IGTV, então se vocês tiverem aí uma vontade de passar para alguém que vai ter esse despertar, de estar conhecendo o nosso trabalho, de estar seguindo aí esse retorno todo de uma cultura tão maravilhosa que a gente traz aí, de pessoas muito sábias, manda ver. E toda terça-feira, às 18 horas, eu venho com esse projeto, que é o início de um projeto que tem uma continuidade depois, que é Conversa de Benzedeiras ou Conversa de Benzedor. Então é isso, muitíssimo obrigada. Pamela, um carinho enorme para você, assim. Se cuida, querida, se cuida mesmo. E que Deus aí abençoe, né, as nossas vidas nesse momento bem complicado, de muita tristeza, né, muita dor no coração de muitas famílias. Um beijo enorme e até. Vem me ver aqui, viu? Vem me ver. Pega seu companheiro e vem me ver. Assim que tudo isso passar, o Antônio me trancou em casa. Estou em isolamento, lockdown desde março. Obedece ele, assim que ele é bravo. Ele é um amor, mas a hora que ele fala, então, né? A hora que eu tomar minha vacina, tiver tudo bonitinho, em janeiro, que vai todo mundo. Eu passar um rock pra extrema aí. Tudo que eu fiquei passado, aí eu vou dar um rolê. Vem mesmo e passa aí o final de semana com a gente. E vocês também, dia 4 a gente está aberto aí. E a gente se encontra nesta caminhada da vida. Um beijo enorme. Um beijo, tchau. Tchau.